O Grêmio já perdeu um campeonato brasileiro por conta das eleições do clube. E as próximas que se avizinham prometem ser uma das eleições, ou talvez a eleição mais movimentada, mais quente da história do Grêmio, ou pelo menos dos últimos tempos. Onde entra a torcida nesse movimento, onde entra a conscientização, talvez, que o torcedor precise para evitar algo parecido ou pior. Eu já vou falar sobre os bastidores das eleições do Grêmio, que estão longe ainda de acontecer, mas que já começaram e começaram forte. Mas antes um parênteses aqui, né, sobre o fato de as campanhas ou as eleições entrarem em campo, né? Sempre se falou disso, sempre se desconfiou disso, sempre a gente tentou acalmar os ânimos, apaziguar algumas eleições mais conturbadas com a justificativa de, gente, atrapalha o clube como um todo, isso entra para dentro do campo, às vezes pode até interferir em algum resultado. Mas era uma opinião, né, uma colocação assim um pouco subjetiva, até questionável. Será que entra em campo? Será que o Bright White está preocupado com o que estão dizendo no Twitter, acusando um ao outro e retrucando e etc? Será? Eu acho que era realmente duvidoso. Tinham elementos aí, argumentos plausíveis para os dois lados, para quem diz que não afeta, para quem diz que afeta. Eu sempre desconfiei que afeta, porque é uma coisa que geralmente a situação está envolvida, principalmente nesses casos, na verdade. Principalmente nesses casos, quando a situação, né, ou seja, quem está na gestão do Grêmio, de alguma forma está envolvido ou estará envolvido nas eleições, nesse caso, está nas entranhas do clube, está no dia a dia, está em cada ato, em cada fala, em cada movimento, em cada, né? E acho que isso afeta o campo. E para mim ficou mais claro ainda que sim, quando algum jogador do Grêmio, que eu não lembro quem, talvez o Souza, lá de 2008, lembra? Que o Grêmio perde aquele Brasileirão que liderou a maior parte do tempo e acabou perdendo para o São Paulo. Era o Celso Roth, treinador do Grêmio. E ali as eleições foram movimentadas e muita gente disse que atrapalhou o time. E esse jogador, agora eu não lembro se foi o Souza, se foi o Tcheco, se foi alguém, em algum podcast, em algum lugar, perguntaram sobre isso, ele disse, com certeza nos atrapalhou, babá. Ah, pode ser desculpinha depois que perdeu? Pode. Mas o cara deu uma resposta ali, um pouco mais encorpada, dizendo que atrapalhou, né? E também, agora abrindo um colchetes dentro do parênteses, também só uma correção aqui, né? Porque eu vejo muita gente, inclusive gremistas, falando dessa campanha e dizendo que o Grêmio estava a 11 ou 12 pontos na frente do São Paulo e perdeu o título, né? O Grêmio estava com 12 pontos de vantagem para o vice colocado e perdeu o título. Isso seria um fiasco. Seria um fiasco nível Botafogo no ano passado. Não foi isso, gente. Né? Em algum nível foi um pouco frustrante, aliás, muito frustrante, foi um pouco vergonhoso. Mas, gente, não foi esse fiasco que algumas pessoas pintam. Por quê? Porque o São Paulo não era o vice. Quando se tinha esse gap aí de 12 ou 11 pontos entre o Grêmio e o São Paulo, acho que 11 pontos, na verdade, não era assim, o Grêmio liderando com uma folga de 11 pontos. Nunca aconteceu isso, tá? O Grêmio, na maior parte do tempo que eu me lembre, disputou o título com Palmeiras e Cruzeiro. Eram esses os times que, em tese, estavam brigando com o Grêmio. E o Grêmio foi abrindo desses times, assim, conseguindo se desvencilhar deles, conseguindo se manter na liderança em relação a eles. E aí, o São Paulo, que eu acho que quando o Grêmio tinha 11 ou 12, acho que 11 pontos de vantagem para o São Paulo, se eu não me engano, estava em quinto. Em quinto. O Grêmio tinha uma vantagem de 11 pontos para o quinto. É bem diferente. E aí o São Paulo faz uma campanha épica no segundo turno. Se eu não me engano também, o São Paulo perde para o Grêmio no primeiro jogo do segundo turno e depois faz um turno inteiro invicto.
invicto. E aí o Grêmio também dá umas tropeçadas na reta final, é verdade. O Grêmio dá umas tropeçadas, o Grêmio, mesmo diante de uma campanha épica, uma arrancada épica do São Paulo, que foi ultrapassando todo mundo, mesmo diante disso, o Grêmio poderia ter ganho aquele Brasileirão, mantendo ali uma regularidade um pouquinho melhor na reta final, e é aí que entra talvez a eleição, ou, né, entram aí as tretas das eleições, mas não foi esse fiasco todos que alguns dão a entender, tá? Foi bem diferente, tem um contexto aí um pouco mais sutil. Mas enfim, esse jogador admitiu, falou abertamente que as eleições atrapalharam aquela campanha. Então a gente pode atribuir uma perda até mesmo de um campeonato brasileiro por conta desses bastidores. E agora eles já estão fervendo de novo, cara. Já estão fervendo de novo. A gente sabe que o Denis Abraão deve concorrer, né? Que eu acho que dos 4 players que teremos aí, talvez seja, deixar bem claro, tá? Eu não pretendo votar em Denis Abraão, não vou aqui abrir meu voto, até porque, né, nem começou ainda a campanha, não tem como saber de nada ainda, mas assim, não estou fazendo uma defesa ao Denis Abraão, inclusive já adianto que eu não pretendo votar nele, tá? Salvo uma reviravolta muito maluca, não é a minha opção, certamente, mas eu devo dizer que talvez ele seja o candidato mais offline. Talvez ele seja o que, em algum nível, pelo menos nesse mundinho de Twitter e afins, seja o cara que por hora, a campanha não começou ainda, que talvez que menos bote lenha na fogueira. Talvez seja o cara que vai gerar menos problemas em relação ao que eu vou falar, ao que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? Mas é um candidato muito forte, principalmente de bastidores, de conselheiros da velha guarda ali, um time de experiente, de gremistas ali conhecidos, ou, né, de longa data ali de serviços prestados ao Grêmio, etc. Então ele tem uma força que eu acho que é mais interna do que talvez propriamente junto ao torcedor. Mas também é um candidato que digamos assim, está longe de ser um cara calminho e de discurso comedido, que é talvez o que menos vai incomodar nessas eleições, para vocês verem o nível, né, que a gente está falando aqui. Além dele, certamente, ou muito provavelmente, vai alguém da atual gestão, talvez o próprio Guerra, talvez o Rossato, há quem diga até um Guto, né, que não sei se ele é propriamente do mesmo grupinho lá do Guerra, até acho que não, mas numa dessas ele entra como situação, porque ele está situação, querendo ou não, né? Mas enfim, teremos um nome da situação, muito provavelmente, não sei ainda ao certo quem. E os outros 2 nomes estão mais do que definidos, talvez os 2 nomes mais certos nas próximas eleições, que são o Paulo Calef e o Antônio Dutra Júnior, né? O Dutra, ele já era a oposição ao Guerra na última, né? Ele já era ali, sei lá, o braço direito do Odorico ou algo que o valha. Então já é também uma figurinha ali carimbada das eleições passadas, que volta. Eles trocaram o nome agora, né? Não é o Odorico, é o Dutra, mas é a mesma turma ali, o mesmo grupo, ou os mesmos grupos por trás desse nome. E o Calef era do Guerra, né? Teve a briga, todo mundo sabe. Acho que ele vem muito provavelmente, né? Tudo assim ainda é nebuloso nesse momento, mas ao que se sabe, pelo que se diz, deve vir com a parceria / apoio de Darley, né? O ex-goleiro do Grêmio, que tem uma força também junto ao torcedor aí. Aliás, junto ao torcedor e interna também, porque ele tem uma representatividade de conselheiros interessantes, o Darley, talvez até graças a qual o Calef consiga ir ao pátio. Porque o Calef, ele virou meio lobo solitário depois de brigar com Guerra, lá com a gestão Guerra, melhor dizendo, de se desvencilhar desse grupo, porque era o grupo ao qual ele fazia parte, né? Então talvez o Darley tenha uma importância até maior internamente para ele ganhar os votos necessários no conselho para aí sim ir ao pátio brigar pelos votos do sócio. E aí o Darley também, junto ao sócio, tem um apelo. O próprio Calef, eu acho que junto aos gremistas também tem, né? Mais do que talvez internamente. Cara, eu falei esses dias no meu Twitter, né? Esse gauchão, esse último aí, foi um dos mais movimentados, e o Inter
tumultuando e puxando narrativas e gritando por qualquer lateral que marcavam contra eles e distorcendo, não sei o quê. Não que o Grêmio também não tenha botado uma lenhazinha na fogueira, mas eu acho que o Inter, que interessava o Inter transformar nessa Copa do Mundo e fazer tudo que fizeram e tal. E eu acho que, de certa forma, se foi o gauchão mais quente, mais movimentado e mais maluco dos últimos tempos, em alguns aspectos, eu acho que essas eleições do Grêmio que se avizinham, cara, vai ser também uma das mais quentes, mais movimentadas, mais, talvez, disputadas também dos últimos tempos. Olha só o cenário que a gente está pintando, cara. É uma oposição experiente ali, a galera do Dutra já está ali no Grêmio há bastante tempo, tem nomes ali experientes, tem toda a experiência que eles tiveram na última eleição, e entre outras também, né, que sempre alguém teve envolvimento aqui ou ali e tal. O Calef com essa bagagem recente do clube ali, etc. Para vocês terem uma ideia, tá? Lucas, mas eu não tenho Twitter, eu não sei de nada, eu não tô acompanhando, tô vendo aí que tem um monte de gente dizendo que os bastidores já começaram a ferver. Me dá um exemplo. Cara, o exemplo mais recente, eu acho que todo mundo tá divulgando, foi o fato de, não sei se foi a galera ligada ao Dutra, pelo que dizem sim, mas eu não tô acompanhando, não tô vendo isso de perto, e isso inclusive tem a ver com a dica que eu vou dar aqui ao final do vídeo para os gremistas, tá? Mas assim, eu não tô tão por dentro, mas dizem que eventualmente alguém do grupo do Dutra, ou pessoas, ou sei lá quem, estavam criando a fake news, ou supondo, ou sugerindo que o Ronaldinho Gaúcho seria uma espécie de embaixador da gestão Calef, estaria apoiando a chapa do Calef. O Calef hoje fez um vídeo nas suas redes sociais dizendo que era uma fake news, que era mentira, que não tem nada de Ronaldinho, que isso aí era política do Grêmio em ebulição e bababá. Então esse é o bastidor mais recente. Cara, mas assim, tu não tem Twitter, tu não tá vendo, não tá acompanhando, não tem Instagram também, não sabe de nada, cara, então eu vou te dizer duas coisas. Só assim, duas coisinhas. No auge do verão, o Antônio Dutra pagou, ou o grupo dele pagou, um avião. Os caras já mobilizaram um avião. Em janeiro, acho que foi, fevereiro, sei lá, no verão, no auge do verão. Os caras pagaram um avião para sobrevoar as praias de Atlântida ou Capão ou cercanias, com a frase que o Antônio Dutra repete sempre nas suas redes sociais, que é o Grêmio é grande, o Grêmio é forte, ou vice-versa, sei lá. É tipo um slogan dele essa frase. E ele colocou um avião com essa faixa passando no litoral gaúcho, assim de gente na beira da praia. Cara, um avião. Eu não tô aqui nem fazendo juízo de valor, se eu achei legal, se eu achei ruim, se eu achei certo, se eu achei errado. Só estou dando a dimensão do fato. Estou dando o fato e a dimensão desse fato. Então o Dutra é o que começou já a se mexer e tal, os outros estão parados. Cara, o Calef, todo mundo sabe, está também viajando, não sei se Rio Grande do Sul afora ou até outros estados, sei lá qual é a logística dele, mas está viajando, dando uma espécie de palestra ou promovendo encontros nos quais ele fala sobre o case Soares. Ele fala sobre a vinda do Soares, a participação que ele teve, provavelmente, nessa história toda. Ele está rodando cidades, reunindo gremistas e falando do case Soares. Há tempo que ele está fazendo isso. Não é um movimento tão grandioso no sentido de um avião, mas é um movimento até maior no sentido de ele está fazendo isso várias vezes, vários dias, né? É uma construção mais formiguinha. O avião passou lá um dia só, mas está fazendo também. Aí a gestão guerra, eu acho que está um pouco mais quieta nesse sentido, até porque eles são gestão, eles precisam tocar o Grêmio, afinal de contas, né? Que já tem suas boas dificuldades. Eu não sei ainda se o Denis vai ser confirmado. Eu acho que a intenção é sim se candidatar, mas eu não sei se ele vai vir com essas estratégias aí de campanha já tão antecipada e com alguns movimentos e com mobilizações, não sei, mas por hora, com certeza, a gente destaca Calef e Dutra como as duas campanhas já em curso, né? E com as tretas, já teve fake news, já teve desmentido, já teve não sei o que, papapá,
Já começou, né? Pelo menos esses dois já começaram. Não estou dizendo que o Denis não fez nada e que a gestão Guerra não fez nada. Pode ter feito, eu não vi, tá? Pode ter feito, eu não vi, mas esses dois que eu citei com certeza já se movimentam bastante. Cara, o que eu acho, tá? Que o gremista deveria fazer, ou pelo menos se conscientizar a respeito. Em algum nível, essas eleições prejudicam sim o Grêmio, né? Algumas tretas, alguns movimentos, algumas... Tipo assim, devia estar todo mundo engajado numa causa só. Olha o Inter, cara. Olha o Inter. Os caras sempre se quebraram no pau, estavam aí há 8 anos sem ganhar gauchão. Aí quando os caras aglutinaram, começaram o discursinho deles começou a se alinhar, os caras chamaram do Alessandro, que era da outra chapa, era da chapa do Melo, né, para fazer parte da gestão. Eu conheço gente ligada ao Inter que detestava o Baldasso e se aproximou do Baldasso e combinaram, não sei se combinaram narrativas, mas assim, aquela história da arbitragem, todos contra o Inter, aquele papinho furado deles, que veio de tudo que era lado e não sei o que, e orquestrado. Foi uma aglutinação, cara. Inclusive de gente que se picava até pouco tempo atrás. E o Grêmio tá no caminho inverso, cara. Então é assim, ó. Inegavelmente é prejudicial ao clube em algum ponto. E pode ficar mais a partir do momento que a campanha se desenrolar. Então a minha sugestão aos gremistas, e obviamente eu tô falando como diria nosso ex-vice-presidente, eu tô falando com o gremista médio, ao qual eu me incluo. Com um gremista que não é ligado a nenhuma chapa politicamente, que não tem grupo político, que até pode ter uma predileção já agora, assim, preliminar. Eu acho que eu vou votar no fulano. Beleza, tudo bem. Mas se tu não é da chapa do cara, se tu não é ali um agente político em torno de algum desses candidatos aí, cara, a minha sugestão é assim, ó, ignora a maior parte das coisas que tu vê nas redes sociais e não alimenta. Eu acho que eu vou votar no Calef. O Calef publicou uma foto de uma palestra dele em Passo Fundo falando do case. Não vai lá curtir e dizer, boa Calef, tamo contigo. Cara, esvazia esse post. Deixa quieto. Se o Dutra falar que na gestão dele as coisas vão ser assim, não sei o que lá, porque o Grêmio é grande, o Grêmio é forte, e tu tá inclinado a votar no Dutra, não curte, não compartilha, não comenta, não incentiva. Esvazia esse post. Deixa só os caras falando entre eles. Os players da eleição, que são meia dúzia, cara. É literalmente meia dúzia. Meia dúzia de cada candidato, talvez. Eu não estou dizendo que o que eles estão fazendo é errado. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que se a massa gremista entrar nessa, que nem existe na política partidária do Brasil, cara, o Grêmio ficará insuportável. Se a massa gremista pegar em armas, entre aspas, simbolicamente, para defender o seu calefão da massa, para brigar pelo seu Dutrinha, para ir pelo Denis, não, aqui é Rossato. Se a massa gremista, sobretudo sócios, mas até mesmo tem muito não sócio que também participa, né? A gente sabe. Se a massa gremista entrar nessa, cara, ó, nós estamos full. E eu te digo, em 2008 era um time que era para ser campeão e atrapalhou e ficou vice. Eu não sei qual é o teto desse time desse ano. Talvez esse ano seja time para ficar em 15º. E aí se atrapalhar? Aí vocês vão brigar para pegar um Grêmio na Série B. Tomara que não. Tomara que esse Grêmio aí tenha o quinteiro se ajeite, tenha bala na agulha para brigar pelo G4, G6, mas se atrapalhar cai para 10º, já não pega a Libertadores. Aí tu vai assumir na Sul-Americana ano que vem, né? Então assim, eu digo, cara, não é errado, é legítimo, pode fazer campanha desde janeiro, se quiser, pode fazer desde o ano passado, pode fazer o que tu quiser. Só que assim, ó, é inevitável que essa campanha ganhe ares bélicos, ganhe contornos de acusações, de defesa, de réplica, tréplica, de racha, numa torcida que já tem seus rachas, já tem os Renatete contra os anti-Renato, já tem o isso contra o aquilo, já tem um ambiente que não é de união e de unidade do Grêmio. Não é.
Essas eleições, cara, no mínimo vão rachar entre 3 grupos. No mínimo. Mas aqui, aparentemente, a princípio são 4. Tem ainda o Denis, que, pelo que eu saiba, tá querendo concorrer sim. Então, assim, imagina só, cara. Imagina só. Eu, particularmente, tô olhando por cima, tô blasé, não sei de nada muito sério, muito certo ainda, não me inteirei sobre as coisas, até porque eu acho que não é o timing. Quando chegar perto das eleições, aí eu vou ver o que um diz, o que o outro fez, quais são as propostas, papapá, papapá, e aí vamos entender, sabe? Mas agora, não, se alguém quiser já mergulhar nesse universo agora e ficar consumindo aí as falas dos candidatos, dos pré-candidatos, beleza. Eu só aconselho a não botar lenha na fogueira. Se tu não é amigo do Calef, tu não é brother do Dutra, não tem relação com nenhum outro candidato, não é daquele núcleo duro ali, que isso aí os caras vão ficar até o final do ano nessa onda aí. Mas se tu não é, cara, debreia. Minha sugestão, sabe? Não comenta, não compartilha, não engaja com esse tipo de coisa. Deixa essa onda virar uma marolinha. Não deixa essa onda virar um tsunami, porque se a gremistada embarcar nessa, cada um defender o seu e for pro front, nem que seja o front da rede social, cara, não sou eu que estou dizendo. Teve jogador que disse, ex-jogador que disse, sim, nos atrapalhou. Imagina se confirmar que essa será a eleição mais quente e movimentada dos últimos tempos. Imagina o que não pode atrapalhar o Grêmio dentro de campo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.